Graça e paz. Hoje eu quero falar com você sobre uma expressão muito comum, mas também muito perigosa. Por que ela é comum? Porque nós ouvimos muitos por aí, muitas pessoas usando essa expressão, e ela é verdade. Mas por que ela seria perigosa? Porque é o seguinte, as pessoas dizem, colocam essa expressão em alguns momentos da sua vida, ou muitas vezes quando são confrontados com suas verdades, confrontados com seus pecados, então as pessoas colocam essa expressão, e ela é verdade. Não é porque as pessoas usam errado que ela deixa de ser verdade. Por exemplo, nós vemos lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós enquanto éramos ainda pecadores. Ou seja, Deus nos amava antes mesmo de nós aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas isso não significa que Deus quer que continuemos da maneira que estamos. A Bíblia é muito clara a respeito da necessidade que há de transformação em nossas vidas. Paulo mesmo no capítulo 5, se não me engano no versículo 20, ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E muitas pessoas não entendem isso, não entendem essa verdade maravilhosa que está contida nesses capítulos de Romanos. Porque Paulo diz no versículo do capítulo 6, por exemplo, ele faz uma pergunta. Já que é assim, que onde o pecado abundou, superabundou a graça, vamos continuar então no pecado para que a graça, né, seja manifesta? Paulo responde essa pergunta no mesmo versículo, de maneira alguma, porque nós, que agora estamos mortos para o pecado, a gente deve viver livre dele. Então nós temos que entender que Deus nos ama sim, mas isso não significa que Ele quer que continuemos do jeito que estamos. Muito menos que você vai entrar no céu da maneira que você está. A Bíblia fala sobre uma regeneração e uma renovação pelo Espírito Santo. Lá no capítulo 3 da carta de Paulo a Tito, ele fala de um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele trabalha em nossas vidas para nos transformar, para nos renovar e nos regenerar. Regenerar traz a conotação ali de uma reforma, ou seja, de uma transformação, pegar aquilo que estava deteriorado e levar a ele à forma original, o mais próximo do original possível. E qual que é a forma original do ser humano? A forma original do ser humano é a forma que Adão vivia antes da queda, é livre do pecado. É isso que Paulo está dizendo em Romanos, que agora devemos viver livres do pecado. E nós temos que entender isso, e é muito importante. Não significa que Deus não te ama, só que o amor de Deus, ele não está desvinculado da sua justiça. E a Bíblia diz em João capítulo 15 que Deus nos chamou para que nós pudéssemos dar frutos. E o que são esses frutos? Esse fruto fala do fruto do Espírito Santo, que é a expressão dessa regeneração e dessa transformação e renovação que tivemos pelo Espírito Santo. Ou seja, aquilo que antes fazíamos por causa do domínio do pecado, agora não fazemos mais, porque agora quem governa a nossa vida é o Espírito Santo. E agora nós temos o fruto do Espírito Santo sobre nossas vidas, que é o amor, a paz, a alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Todas essas características são características que o Espírito Santo traz sobre nossas vidas quando ele nos regenera. Então nós temos que entender que o processo de transformação na nossa vida ele é real e ele é necessário. Sem esse processo, nós não entraremos no reino de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Gálatas, quando fala sobre o fruto do Espírito, que aqueles que praticam a vontade da carne, eles não entrarão no reino do céu. Então nós temos que entender que Deus nos ama sim. E entenda que o amor de Deus sobre a sua vida, ele está sobre a sua vida constantemente. Mas o amor de Deus, ele veio para te salvar na expressão de Jesus, no sacrifício de Jesus. Mas o amor de Deus também, ele está ativo na sua vida para te transformar. Porque essa transformação é necessária. Nós temos que entender que essa transformação ela precisa acontecer em nossas vidas. Sem ela, é impossível entrarmos no céu. Deus jamais vai deixar de ser justo porque Ele te ama. Deus não vai deixar de cumprir a justiça dele porque Ele te ama, a ponto de deixar que você continue no pecado e mesmo assim você continue sendo salvo. Deus espera de você que você abandone o pecado. Lá em João fala que aquele ramo que está ligado na videira e não dá fruto, ele é arrancado e lançado fora no fogo. Então nós temos que tomar cuidado com essa expressão e entendemos que Deus quer sim, querido, que nós entendamos o amor dele por nossas vidas, mas Deus espera também que nós possamos realmente nos comportar como filhos, nos comportar como pessoas que foram regeneradas e transformadas, e que nós busquemos essa regeneração, essa transformação a cada dia em nossas vidas, e tenhamos pelo menos a consciência da necessidade dessa transformação, e que essa consciência nos leve à busca dessa mudança em nossas vidas. Não se acomode, não aceite o comodismo, não use essa frase, Deus me ama do jeito que eu sou, como uma expressão de comodismo, como algo que você possa se apoiar para continuar na sua vida pecaminosa. Aceite a transformação de Deus na sua vida e somente assim você entrará no reino de Deus.
Não permita que o inimigo coloque isso na sua mente, que Deus chama da maneira que você está, o que você é, mas que para que você continue desse jeito. Porque a vontade do Espírito Santo é regenerar a sua vida, renovar a sua vida, transformar a sua vida e colocar em você o fruto do Espírito Santo, ou seja, as características do Espírito, o caráter de Cristo. É isso que Deus nos ensina na sua palavra. Então tome cuidado e que você possa assistir esse vídeo, sentir-se impulsionado a buscar mais a transformação de Deus na sua vida. Essa transformação tem que ser buscada. Quando a palavra fala sobre a parábola lá, a passagem do vaso e do olheiro, nós temos que entender que há uma diferença muito grande entre um vaso de barro, literalmente falando, e nós. Um vaso de barro, ele não tem vontade própria. Ele não tem poder de decisão, mas Deus nos deu o poder de decisão. E eu e você, como vaso de barro nas mãos do olheiro, que é Cristo, que é Deus, nós, nesse sentido, nós temos que nos submeter à vontade de Deus e permitir que Ele nos transforme e que Ele nos regenere. Porque Deus não vai pegar um vaso detonado, um vaso todo detonado, estragado, manchado, para colocar num lugar especial dentro da sua casa. Deus não vai colocar qualquer vaso na sua casa. Ele quer restaurar e transformar esse vaso. E muitas vezes esse restaurar e esse transformar, ele precisa quebrar todo o vaso, esmiuçar ele, levar ele ao pó, para que ele possa reconstruir da maneira dele. E é isso que Deus quer fazer. E muitas vezes esse reconstruir, ele dói nossas vidas porque ele faz com que nós tenhamos que abandonar algumas coisas que muitas vezes nos agrada a nossa carne, mas desagrada a Deus. Então que você possa entender sim que o amor de Deus é sobre a sua vida, mas o amor de Deus ele também veio para te transformar e para te regenerar e fazer de você um vaso de honra na casa dele. E que Deus te abençoe e que essa palavra te motive a buscar a transformação de Deus em sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.